Oi, gente! Esse vai ser um vídeo sobre os lidos do mês de janeiro e a TBR de fevereiro. Esse mês eu li 3 livros e os 3 foram no formato digital, né, no Kindle. O primeiro livro finalizado foi A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, né? É um livro que conta a história de 2 mulheres em extremos de idade que elas se encontram num sebo e elas começam ali a criar uma amizade. O livro ele é dividido entre o ponto de vista de cada uma, né, de que elas compartilham as histórias que aconteceram assim com elas, que marcaram a vida delas, que foram pautadas no abandono. Então, é cada uma contando de fato assim a sua história. Eu achei confuso no começo, como até eu entender mais ou menos como era a divisão ali, né, das anotações delas. Mas assim, depois que o livro foi passando, eu fui gostando. No final, um ponto específico ainda ficou um pouquinho confuso, mas aí eu vendo opiniões de outras pessoas assim no TikTok, até vendo mesmo uma teoria que até fez um pouquinho assim de mais sentido. Eu dei nota 3 de 5, que significa que eu gostei, mas eu não amei o livro, não adorei, mas eu gostei. O segundo livro que eu finalizei foi 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, e ele conta a história da Leila Tequila, que é uma prostituta turca que é assassinada. E durante 10 minutos e 38 segundos que o cérebro dela ainda tá ativo, vai passando vários momentos da vida dela, né, pela cabeça dela. Fala sobre os traumas dela, sobre as violências que ela sofreu, sobre o sistema social da época. Então é um livro assim bem forte, fala muito também sobre amizades. Conta a história de alguns amigos dela, os amigos mais próximos, que mostram que as amizades muitas vezes são famílias que nós escolhemos ter, né? Que eu fiquei bastante triste lendo algumas partes, mas eu dei nota 4 de 5, porque eu achei que é um livro muito forte. Gostei muito. O terceiro livro foi A Pequena Coreografia do Adeus. Conta a história da Júlia, que é uma menina filha de pais separados, e por conta disso ela sofre com muitas brigas entre eles e a falta de afeto de ambos. O livro ele é dividido, é como se fosse um diário da Júlia, né? E é dividido em quando ela é criança e quando ela tá ali na adolescência, se tornando uma jovem adulta. Mostra a tentativa da Júlia de passar por cima desses traumas dela que ela tem com os pais, inclusive dentro da relação com eles quando ela é mais velha. No geral, eu gostei da história, eu achei ela bem forte também, mas eu não gostei do formato do texto. Não chega a ser poema, mas são as frases muito quebradas e eu acho que isso tirou muito da minha experiência de aproveitar o livro, sabe? Porque eu lia dessa forma quebrada e ficava muito estranho às vezes, sabe? Então, assim, eu não gostei realmente do formato e eu acho que esse que foi o problema pra mim, aproveitar mais o livro. Então eu dei nota 2 de 5 estrelas, né? Que é de fato assim que eu não gostei. A história é legal, mas o formato do livro não me agradou de nenhuma forma. E esses foram os lidos do mês. 3 livrinhos aí. A minha TBR do mês, ela também envolve 3 livros. 2 eu quero terminar e 1 eu quero começar e terminar, né? Os 2 que eu quero terminar, o primeiro é Nossa Parte de Noite, que conta a história do Juan, que ele decide atravessar a Argentina, indo de Buenos Aires até as Cataratas do Iguaçu, de carro com seu filho Gaspar, no meio da ditadura militar. E a mãe do Gaspar, ela morre ali em um acidente meio suspeito, né, circunstâncias misteriosas, e o Juan, ele quer proteger o Gaspar de que não tenha o mesmo destino dele, né? Que ele é um médium de uma sociedade secreta chamada Ordem e eles se relacionam ali com a escuridão, então tem muitas coisas pesadas e tal. Eu tô em 22% do livro, eu não tô gostando do livro até então, porque eu tô assim um pouco até decepcionada, porque a sinopse me ganhou muito e até agora, tipo, eu tô meio entediada com a história, porque eu não gosto do Juan. Ele é um personagem péssimo, assim, pra mim, pelas coisas que ele pensa. Eu não gostei, assim, muito como é o formato do livro, que é tipo um textão. Então, as falas ali, muitas das falas, elas estão no texto. Então, fica um pouco confuso, porque você não sabe se é fala,
se é pensamento, quem que tá falando. Então, não gosto muito dessas leituras assim que me deixam confusas dessa forma, sabe? E eu tô pensando assim, seriamente em abandonar, mas eu tô relutando muito porque eu não gosto de abandonar livro. Então, tô insistindo em um pouquinho ainda. Espero terminar esse mês. Eu acho que se passar desse mês, porque ele é o livro do cardio, então só leio quando estou fazendo cardio. Eu acho que se passar desse mês é capaz de eu abandonar. O segundo livro que eu quero terminar é A Essência do Mal. Ele conta a história do Jeremiah Salinger, que ele vai morar, ele é um documentarista que vai morar na Itália com a família dele, a esposa, né, e uma filha. E lá ele acaba sofrendo um acidente nas montanhas e ele fica, tipo, convencido de que existe alguma força ali que ele não entende, que ele chama de besta. E aí um dia ele vai passear com a filha dele e ele acaba escutando uma história de 3 jovens que são mortos, né, ali onde ele foi passear com a filha dele, e que foi um assassinato muito brutal e os assassinos não foram encontrados até hoje. Então ele se sente ali muito curioso, né, para desvendar. Eu tô em 19% do livro. Tô curtindo, mas ali ainda tá bem no comecinho. E eu tô achando assim até que tá bem devagar, sabe? Mas também porque o livro explica muitas coisas antes. Agora que eu tô começando assim a entrar nessa parte. Então assim, eu tô gostando, mas eu não tô amando. Mas eu pretendo terminar ele, não pretendo abandonar. Porque ele parece ser um livro também bem legal. E o terceiro livro que eu pretendo ler também é Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos. É um livro que retrata a vida de uma família e as suas dificuldades no sertão nordestino, né? Eu li esse livro no ensino médio e eu não, confesso que eu não lembro muito da história, mas eu lembro que eu gostei e eu decidi reler. Então, vou ler ele no formato físico, de uma edição que eu comprei da Antofágica, e ele é lindo. E essa é minha TBR de fevereiro. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Beijo!